Salve amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Pra Que Serve a Música? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a usar a improvisação musical para compor canções, exatamente, como um método intuitivo, usar o método da improvisação para compor, e não só canções, mas qualquer tipo de música, música instrumental também. E inclusive, de acordo com a minha própria experiência, afinal eu sou um compositor, sou Serafim, para quem não conhece. Esse é o canal do Serafim com as composições do Serafim, então eu vou mostrar para vocês como eu mesmo uso a improvisação para compor elas. Vamos lá! Primeiramente eu quero mostrar o tipo de coisa que eu consigo fazer usando a improvisação para compor músicas. Então segue aqui alguns clipes aqui do canal de canções minhas que usaram a improvisação de uma maneira fundamental. No fim eu vi você me vendo a porta aberta de não sei, só me deixe nascer de novo. De girassol eu nem posso respirar, renascer a minha ilusão ter fim. Luz, venha me plantar no chão e regar meu... Primeiro que a canção nada mais é do que esse conjunto de letra, de melodia, de ritmo e de acordes, de harmonia. Eu vou usar a minha canção As para exemplificar essas coisas. Essa canção surgiu de improviso, mas ela é composta desses acordes aqui, que basicamente é um Dó menor e um Si e um Lá bemol maior. O ritmo é esse, uma valsa. E a melodia é essa. E eu coloquei essa letra. Não há que eu pego agora nesse chão. Então a canção acaba sendo um conjunto disso tudo. Aqui eu mostrei só um trechinho, mas a música segue, é claro. Agora, geralmente quando a gente vai compor uma música, essas ideias vêm juntas, porque esses acordes me sugeriram a melodia. A melodia sugeriu a letra. E a letra tá apoiada nesses acordes com esse ritmo, que dá meio que a vibe dela. Então é muito comum na composição de canções, na composição de qualquer tipo de música, que uma coisa puxa a outra. Você cria um pedacinho, aquele pedacinho puxa o outro. Então, uma canção é sempre uma obra, é uma unidade. Ela começa aqui, ela termina aqui. Provavelmente quando eu digo lembre de alguma música que você conhece, muito provavelmente o que você vai lembrar é também de uma obra musical, uma composição ou uma canção como essa. Agora, o que é compor, né? Para compor essa música, eu fiz um trabalho bem pausado, bem racional. Compor envolve esforço, esforço racional. Mais que isso, uma constante antecipação do tempo, uma constante ter que lembrar do que você acabou de cantar e de analisar tudo isso. Então é realmente um grande esforço mental compor seja o que for aqui. Um exemplo disso é que nessa música aqui mesmo, a música não fica o tempo inteiro só nisso. Ela tem uma segunda parte. Fico eu só com a dor, linda flor que nasceu de mim e cresceu sem cansar aqui. Toda essa parte, obviamente, não é a primeira e ela teve que ser colocada aqui. Eu acrescentei essa parte a partir de uma deliberação praticamente racional. Então compor envolve esforço. E o que é improvisar então? Improvisar, grosso modo, tá galera? Não tem a ver com composição, só grosso modo. Quem quiser saber realmente qual é a diferença entre composição e improvisação, veja o vídeo que está aqui ou aqui, onde eu explico bem certinho esses conceitos. É um fundamento bom para o vídeo de hoje. A improvisação é inventar na hora. Isso não significa que você vai inventar uma coisa que nunca existiu, nem uma coisa que você nunca fez, nem reconhece como música. Significa apenas que você não planeja. Então é uma questão de um estado mental, um certo estado psicológico. Você está tocando,
mas você não está planejando e não está antevendo. Então ela se opõe bastante ao compor. E o que eu quero ensinar para vocês é um método no qual a gente tem que aproximá-las de volta. Porque para compor, para que a obra surja naquela unidade dela, você vai ter que improvisar. A ideia que eu quero trazer aqui é que o nosso racional, aquilo que opera na composição, aquilo que analisa e define e monta, né, como se fosse um Lego, né, fica montando assim a música, ele sempre tem que partir de alguma coisa. O racional, ele opera a partir de uma ideia musical. Se não tem uma ideia musical, ele não sabe se ele vai repetir aquela ideia, se ele vai contrastar aquela ideia com uma outra parte da música. Então, a grande pergunta é, qual é a origem dessas ideias musicais? De onde vêm ideias musicais que a gente entende que elas vão servir para composições, que elas vão virar composições, por assim dizer? E essa é a resposta da relação do improviso com a composição. Eu acredito que essas ideias musicais surgem em estados de improviso, quando você realmente não está compondo nada. Daí é que elas vêm. E eu chamaria elas de inspiração. Aí tá essa grande palavra de novo. Inspiração, nada místico, nada intuitivo, não, realmente muito intuitivo, mas eu acho que nada místico, é simplesmente as ideias que vêm e te surpreendem quando elas vêm, são ideias que você não espera. Se você está sempre num estado de compositor racional, né, compondo, analisando as partes da sua música, realmente não tem espaço para vir o surpreendente. Aquilo que, ainda que esteja no seu estilo, no estilo que você conhece, é algo que te ultrapassa, que você na verdade entende que, nossa, isso é muito bom. Então, sempre que surge uma ideia como essas, a gente pode chamar que é uma ideia inspirada, é uma inspiração. Ela se destaca no fluxo das demais ideias como uma ideia que vale a pena compor. Quando surge uma ideia assim, por exemplo, eu estava improvisando qualquer coisa parecida com Eyes e eu cantando qualquer coisa. Isso não estava interessante para mim. Até que de repente pode ter vindo essa ideia. E aquilo me chama a atenção. É isso que eu chamo de inspiração. Você está improvisando, vem alguma coisa que pode ser útil para uma composição, mas também pode não ser. Porque você pode ter, e você tem ideias inspiradas o tempo inteiro quando você está improvisando, e elas passam, elas vão para o universo, elas não ficam com você. Você não lembra delas, ninguém gravou nada, e você fez uma vez, foi legal, e desapareceu. Então, na verdade, a sensação, a necessidade de compor uma música sempre tem a ver com você querer segurar esse momento da inspiração, que é tão efêmero, assim como o improviso é efêmero. E você quer mostrar para os outros, você quer publicar, fazer uma carreira daquilo, criar uma canção, elaborar, desenvolver. É aí que você conecta os momentos de inspiração que surgem durante improvisos com canções. A inspiração não surge só durante o improviso. Às vezes você está fazendo um experimento musical, está compondo, tocando uma música que você já conhece e surge uma ideia inspirada. Porém, quando ela surge, pelo menos naquele segundo em que ela surge, é muito provável que você estivesse improvisando ali. Que naquele momento você se deixou levar pelo risco, pelo fluxo e entrou no estado de improvisação. Também, se você não entende muito o que eu estou falando desse êxtase da música, que vem do improviso, esse fluxo, também tem um vídeo falando sobre isso aqui. Então, sintetizando, todas aquelas ideias que são a origem da composição e são aquilo que o racional trabalha para criar a composição, acabam vindo de uma inspiração do improviso. Então é muito importante improvisar primeiro, ou improvisar sempre, para se prover de um repertório de ideias para fazer as composições. Então, repetindo aquele clichê, 1% de inspiração, 99% de transpiração. Esse 99% de transpiração nada mais é do que o trabalho do compositor racional, da razão ao compor, comparar, analisar, montar, alterar coisas a partir do nosso julgamento racional de se aquela composição está indo bem ou está indo mal. E realmente é muito tempo de transpiração. Mas o que eu quero acrescentar para vocês é que esse 1% de inspiração é fundamental. Dizer 1% de inspiração, 99% de transpiração, não significa dizer que se eu só transpirar 99% eu tenho uma boa composição. Porque na verdade o fruto, assim, a ideia que vale a pena compor, geralmente veio sem motivo, sem razão, aleatoriamente, ou no improviso. Então, na minha humilde opinião, esse 1% de inspiração é o início de tudo. E a gente tem que entrar nesse estado de improvisação, nesse estado intuitivo, para tentar se conectar com essa origem das ideias. As foi uma improvisação praticamente total. Eu tô acostumado a improvisar, então nesse momento eu tava improvisando.
Tava fazendo esses acordes que eu nunca tinha feito antes em toda a minha vida, nessa sequência com esse ritmo. Isso gerou pra mim uma vibe. E daí eu comecei a improvisar na forma como eu geralmente improviso, que é unindo melodia e letra já. Você começa a falar palavras, né? Como se fala letras. Então eu comecei a falar isso. Não há que eu pego agora nesse chão. Não vejo nada mais, pedra, sabão. Eu viajava o tempo todo, eu via o sol se pondo até que enfim o sol se pôs aqui dentro de mim. No fim eu vi você me vendo a porta aberta de não sei. Viaja os olhos sérios em mim, no fundo desse negro céu, enfim. Tudo isso foi improvisado. É sério, a música não é isso. Depois o meu racional entrou, criou outros momentos na música para complementar esse momento, porque o meu racional compreendeu que era incompleto. Mas o interessante é que, como eu falei lá no início do vídeo, uma canção é feita de várias partes, mas ela pode vir de uma vez só para você. Letra, melodia, ritmo e tudo. Então a ideia inspirada nesse caso, aquilo que eu chamaria de inspiração, é todo esse pedação. Mas isso é muito raro. Por isso eu trouxe ela como um exemplo do que a improvisação pode fazer. Ela pode te dar praticamente um verso de uma canção inteira. Na maioria das vezes não é assim. Ela te dá só uma simples ideia. Ela poderia ter me dado só, por exemplo, não há que eu pego agora nesse chão, e ter secado aí e não ter tido mais nenhuma ideia realmente muito interessante. Então é assim que a improvisação pode funcionar. Se você cultiva ela, se você improvisa bastante, você está sempre pronto para compor alguma música a partir disso. Mas tem um segredo aqui, porque a improvisação é muito, muito efêmera, assim como a memória. Sabe como é que eu fiz essa música acontecer? Eu estava gravando, por acaso, meu celular estava ligado e eu estava gravando por acaso, eu não sabia que ela ia vir. Então, quando eu ouvi de novo, eu pude relembrar. Se não fosse esse celular, eu teria perdido completamente essa música, nunca teria existido. Então, às vezes, tá gravando com o seu celular ali, qualquer coisa, qualquer improviso que você vai fazer, às vezes é muito importante que pode ou não surgir uma ideia muito boa, uma dessas inspirações. Agora, muitas vezes eu tô sem o celular por perto. Então eu vou passar para vocês um método de como capturar as ideias da inspiração quando elas brotam do improviso e você saca que elas seriam boas para uma composição. Como é que você faz essa ponte para a composição? Repetição. Essa é a palavra, essa é a técnica, única técnica que eu conheço. E é simples assim. Repita o que você acabou de fazer que você achou interessante. Então, eu vou até mudar aqui de música. Vou inventar uma improvisação na hora aqui. Se fossem esses acordes e eu improvisasse uma melodia que eu achei massa. Primeiro eu estaria improvisando qualquer coisa. De repente, daí eu gostei disso. Então o que eu faço? Eu saquei na hora. É muito rápido isso, pessoal. Você não para de tocar e você, nossa, essa ideia é boa. O que você faz? Cria o que os músicos também conhecem como um loop. Um loop, que é um ciclo, né? Você fica repetindo sem parar. Nem sei mais se é isso, ó, já perdi, né? Só nesse tempo que eu falei eu já perdi ideia. Mas se fosse isso, se fosse essa ideia, seria assim. No caso é uma ideia pequenininha, às vezes você tá repetindo um pedação um pouco maior. Mas a questão é, você fica preso nesse loop, então deixa de ser um improviso. O looping, esse giro que fica repetindo direto, né, um ritornelo, ele na verdade ele trava a improvisação. Você está improvisando e a improvisação é indomável, ela pode ir para um lugar, pode ir para outro, pode ser bom, pode ser ruim, muda toda hora, coisas desse tipo, né? Ela é livre, solta. Então, quando você entra num looping que você sabe, não, eu não vou sair disso, é uma repetição, você para a improvisação.
Então aí está a ponte. Método da repetição. O que a repetição vai fazer é que você, a cada repetição, você vai guardar mais na memória, tanto na memória muscular quanto na memória auditiva, o que é que foi isso que você ouviu, que você gostou tanto. E a cada vez que você repetir, vai ser reafirmado para você, isso é mesmo inspirado, isso é uma boa ideia mesmo. Eu posso estar enganado, talvez esteja enganado. Se eu estiver enganado, eu sigo adiante, eu paro de repetir aquilo. Ou então eu percebo que não é exatamente aquilo, então de qualquer forma eu sigo o improviso. Mas se é boa, eu repito. Até ela fazer parte de mim. Isso é uma técnica, como se diz? Isso é uma técnica mnemônica, eu acho que é assim que se fala isso. Que é simplesmente para você memorizar as coisas. Não é, de modo algum, uma composição. Você apenas capturou a ideia. Muitas vezes essas ideias são trechos pequenininhos, então realmente você precisa primeiro entender quais são elas para depois operar com o seu racional em cima delas para realmente criar aquela obra musical a partir delas. Depois disso, que você realmente reteve a ideia, é só seguir compondo, ou seja, você parte dela para compor. Só que eu tenho que colocar aqui o racional realmente muito limitado. O que o racional vai fazer com essa ideia? Entendendo um pouco de teoria ou princípios básicos de contrastar uma parte com a outra, repetição, etc. Eu posso, por exemplo, falar, não, falta um acorde, eu vou e delibero racionalmente, vou acrescentar um acorde aqui. Esse aqui. Então, eu também defino racionalmente que eu quero repetir 2 vezes apenas. Isso é bem próprio da composição, já não é improviso, eu estou definindo. Legal, fiz essa outra parte e vou repetir. Posso não gostar, então repito. É isso que a composição faz, né? Se não gostou, repete, repete, repete. Aquela repetição que ajudou a capturar a ideia do improviso volta a aparecer no trabalho do compositor como uma ferramenta fundamental. Afinal, é um trabalho de laboratório, né? Não é uma música mesmo. Você olha pra música... Será que é isso mesmo? Repete, repete, vai de um jeito, vai de outro. Experimenta, né? Ou seja, contrasta essa parte 1 da música com uma parte 2. Não funcionou? Contrasta com uma outra versão de uma parte 2. Não funcionou? Decide que vai ser só aquilo. Só que essas ideias são limitadas. Então, é muito comum que você vai trabalhando assim racionalmente e daqui a pouco trava, tá? Eu não sei mais o que fazer. Eu tenho praticamente só 1 minuto de música corrida. Eu quero pelo menos uns 3 minutos. Então, eu não sei mais o que fazer. Deu branco, né? Deu o bloqueio. Você realmente não tem mais ideias. E aí o que acontece? Mete o improviso de novo. É um ciclo, então volte a improvisar. Como que você faz isso? Você tem aqui a sua ideia, brotinho de uma composição, e você está repetindo ela. Então vamos voltar para a repetição. Tá, beleza, já entendi o que é. E da repetição, volta a improvisar. A improvisação tende a ser muito mais fluida, então às vezes ela passa assim do que você quer, do que você procura. Mas usando um pouco a improvisação e você descobrindo alguma coisa nela, repete novamente. Então, se eu descobrir alguma coisa boa, eu repito. Se não, eu deixo passar. Se eu conseguir lembrar disso, eu vou querer usar. Então aqui já estou começando a compor essa música. Eu realmente nunca criei isso antes e já começa a aparecer uma música aqui fazendo assim, entre nós aqui nesse momento agora, baseado basicamente em repetição, improvisação e composição mais racional, mais analítica. Então é um ciclo, pessoal. Funciona assim.
Você está improvisando, surge uma ideia. Você repete a ideia para não perder essa ideia. Você parte dessa ideia e estrutura ela racionalmente. Desenvolve ela, aumenta, define quantas vezes se vai ter um contraste ou não. Daí, se você trava nesse processo, você volta para o meio, ou seja, volta para a repetição e começa a expandir para improvisos. Da improvisação, você reconhece que tem uma ideia boa, repete ela de novo, volta a elaborar ela na composição. E é assim que eu componho, pelo menos. Eu acho que muita gente compõe assim também. Talvez a maioria das pessoas, eu só estou tentando passar uma racionalização de como é que é esse processo. Então, espero que eu tenha posto aqui alguma figura, alguma legenda expressando que é realmente um ciclo. Quando esse ciclo começa a acontecer bem rápido, você começa a trabalhar bastante, acontece algo mágico, que é o compositor entra em fluxo no seu trabalho de composição. Então ele está sempre trocando improviso, repito, analiso, racional, tão rapidamente que você não consegue mais distinguir improvisação de composição. E de repetição também. Elas se tornam distintas porque muito rápidas. Então toda essa análise apenas para falar que no final, quando você está fazendo bem a sua tarefa de compor a partir do improviso, improvisação e composição, se mesclam totalmente. E você meio que não consegue mais distinguir uma da outra. E é mais ou menos assim que eu trabalho. Então só um exemplo aqui. Se eu fosse aplicar tudo isso agora, eu começaria numa improvisação. Aqui eu não sei o que eu estou fazendo. Bem simples, mas eu vou ficar nisso. Vou tentar incluir alguma letra. Oh Deus, a floresta final ficou escura. Ok, sem julgamento, certo? É sempre assim, sem julgamento. Só faz. Não gostou, segue improvisando. Então, não gostei. Isso foi outro improviso. Mas agora eu curti, vou repetir, entrar no loop. Cada repetição eu vou analisando e vendo, não, isso aqui é bom para uma composição. Então eu penso, quem sabe isso aqui é o refrão da composição, e eu começo. E daí surge uma letra. E com outra melodia. Quem sabe, não sei o que eu falei aqui, não quero saber. Você não sabe descrever. E depois eu volto pra lá. Então, quando alguém me vê fazendo isso, talvez realmente não sabe. Peraí, ele tá improvisando, tá compondo ou tá repetindo? Você só entende que é realmente um trabalho mais racional, no fundo, porque é uma composição, porque eu tô sempre parando. E pra quem tá ouvindo isso é muito chato. Você vai fazendo. Então você entende que a pessoa está compondo, porque realmente ninguém vai apresentar esse processo. Então tudo isso, improvisa, repete, compõe, repete, improvisa, é um processo de estúdio experimental para que você experimente fazer suas músicas. Aqui eu compus canções porque eu improviso com letra na hora também. Então quem consegue fazer isso, faça, é muito bom. E quem consegue fazer isso, consegue fazer qualquer outra coisa, porque eu acho que letra é um aspecto bem difícil do improviso. Então o vídeo de hoje serve tanto para improvisações, tanto para composições instrumentais, quanto para canções. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Realmente é para todos. Quem não sabe tocar violão, por favor, componha com a voz, componha peças de percussão. Não deixe de compor. Use esse vídeo para que você comece o seu caminho musical. Qualquer dúvida, vem falar comigo pessoalmente, inclusive. Pessoalmente talvez não, mas por redes sociais eu sou bem acessível mesmo. Vamos conversar sobre composição, improvisação e como que se faz isso. Dúvidas nos comentários, pessoal. Eu leio todos, eu adoro os comentários de vocês. Obrigado por me acompanharem. E agora eu preciso que vocês deem dicas de como que eu posso melhorar e temas para os próximos vídeos, certo? Valeu, pessoal. Serafim saindo. Até o próximo vídeo, sexta-feira que vem. Salve!